Agora nós vamos dar seguimento às exposições. Nós estamos aqui, contamos com a presença do senhor Natalino Odakoski, representante do Ministério do Trabalho e Emprego, e secretário nacional de Economia Solidária. Nós contaremos com a exposição do senhor Robert Gouveia, técnico da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentando a doutora Eliana Rocha, cumprimento aos demais integrantes dessa mesa. Me apresento da seguinte maneira. Estou lá na Secretaria Nacional de Economia Solidária. Para quem, talvez, eu acho que muitos aqui não conhecem qual é a prática institucional dos nossos deveres lá, nós tratamos de políticas de trabalho e renda com população vulnerável. Tratamos, sim, com projetos já em andamento, que são convênios, que o nosso técnico, o professor Robert, aqui ele vai fazer uma breve exposição, aproveitando esse espaço que nós temos aqui dessa interlocução. Quero cumprimentar essa iniciativa democrática que eu estou presenciando. Senhoras e senhores, para nós do Ministério do Trabalho, para nós que fazemos parte das organizações institucionais, é uma grande oportunidade de nós podermos debater, discutir e entender como que funciona isso, essas dificuldades que aqui estão sendo trazidas através desses desabafos, não só das pessoas em situação de rua, mas de representantes institucionais também, reafirmam essa necessidade de que os diálogos devem avançar em busca do quê? Em busca de avanços de enfrentamento dessa crise. O Brasil hoje conta com mais de 12 milhões de desempregados oficiais. O nosso debate aqui hoje, que trata de população em situação de rua, eu acho que não está dentro desses índices. Mas eu espero que desse evento a gente consiga abrir a mente de todos nós para o avanço desse grande enfrentamento. Muito obrigado. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Em especial, queria saudar a população em situação de rua. Eu tinha uma dúvida se eu ia encontrar muita gente aqui hoje. Para minha felicidade e alegria, tá bem cheio do público que a gente quer conversar e dialogar nessa audiência pública. Muito legal. Vou continuar a fala do secretário colocando uma questão específica que a gente trata lá na SENAS, na Secretaria Nacional de Economia Solidária, que é o Pronacop Social, que é um programa multi-interministerial, onde a gente tenta, de alguma forma, dar um fomento e um subsídio a uma população que a gente chama dos últimos, ou os mais esquecidos, incluindo e principalmente a população em situação de rua. Algumas pessoas que estão presentes aqui já conhecem esse programa, já tiveram a oportunidade de dialogar conosco, mas, de toda forma, eu vou iniciar a apresentação falando um pouco do que vem a ser a economia solidária, para quem não conhece ou ainda não teve a oportunidade de ter algum contato. A economia solidária ela pressupõe uma atividade econômica de produção de bens, serviços, de crédito, de finanças, de comércio, de consumo. Só que ela tem uma característica específica em relação ao que a gente conhece como economia, de um modo geral. Primeiro, ela não é uma economia do tipo capitalista, ela não se pretende ser uma economia do tipo capitalista. Ela é uma economia onde se atua de forma conjunta, cooperativa, associativa e, fundamentalmente, autogestionária, ou seja, as pessoas que estão incluídas ou inseridas nesse processo econômico o fazem num coletivo que decide sobre o que fazer daquela atividade que se está sendo fomentada, que se está sendo realizada naquele coletivo. E o papel da Secretaria Nacional de Economia Solidária não é o de paternalismo, como já se colocou aqui, de orientar as pessoas, mas fundamentalmente de fomentar aquilo que é
demanda desses coletivos, né? Geralmente, esses coletivos nos trazem as suas demandas e, a partir daí, a gente tenta, dialogadamente, fazer com que essas demandas aconteçam da melhor forma possível. Tá? Então, a economia solidária pressupõe fundamentalmente isso. Cooperação, solidariedade entre os indivíduos reunidos nesses coletivos e uma visão diferente do que vem a ser a produção em termos de economia. É uma economia não capitalista. Eu vou pular uma parte dessa apresentação para dizer o seguinte, de um modo geral, a economia solidária é uma economia hoje no país marginal. Apesar dos esforços de quem fundamentalmente a trouxe para o Brasil, ou começou esse diálogo no Brasil, que foi o professor Paul Singer, o último secretário nacional de Economia Solidária, no Brasil, e em termos de política pública, ainda é uma atividade marginal. Por quê? Porque justamente se contrapõe ao interesse da economia capitalista, né? Você empoderar as pessoas em coletivo e que essas pessoas possam decidir livremente sobre o que fazer com os recursos públicos à disposição para isso e fazer isso numa perspectiva diferente daquela do lucro individual é algo que não encontra muita ressonância nesse país e no mundo como um todo, mas no Brasil especificamente, que é a realidade que a gente conhece. Então, o acesso é desigual, né? E a gente precisa de mecanismos e tecnologias que a gente chama de tecnologias sociais para que esse acesso e esse desenvolvimento da política possa se dar de uma forma mais interessante. E é aí que vai entrar o Pronacop Social. Tá? O Pronacop Social é um programa, como eu falei, baseado no cooperativismo social, que é uma lei que já existe no país desde 1999, e é uma lei que a gente lá na Senais considera, de certa forma, incompleta, porque, entre outras coisas, não abarca a população em situação de rua, por exemplo, entre seus públicos, mas que é uma lei que a gente tem que tomar como base para definir esse programa e para começar a modificar essa realidade, ou a tentar modificar essa realidade de forma dialogada, inclusive com a população em situação de rua. Tá? Bom, aí eu não vou citar toda a legislação, é fácil de vocês encontrarem na internet, está divulgada, eu não vou ficar lendo isso aqui. Mas por que uma política de cooperativismo social? Justamente porque ela seria uma alternativa à exclusão, né? Ou uma tentativa de se fazer alternativa a essa exclusão. Tá? E aí é preciso fazer também uma outra correção. Não se trata de uma política de emprego e renda, mas fundamentalmente de uma política de trabalho e renda. Nem todo trabalho pressupõe um emprego. E para a população em situação de rua, fica muito complicado o emprego formal se ela sequer tem acesso à documentação, muitas vezes. Tá? Então, assim, não só por isso, mas por isso também, o Pronacop Social é um programa de trabalho e de trabalho de uma forma autogestionária, portanto, de um trabalho que não pressupõe a exploração do emprego. Porque o emprego significa a exploração do capital sobre o trabalho, no ponto de vista, apesar do assalariamento, né? Há uma relação de exploração que a gente não pressupõe nas nossas ações. Aí tem alguns exemplos de atuação das Senais, como a Associação Cândido Mendes em Campinas ou a Cooperativa para Todos em Santos, que é fácil de vocês encontrarem também na internet e de entender um pouco melhor do que eu estou falando. Eu vou pular um pouco, deixa eu voltar aqui só para... Está pulando demais aqui. Esse é o Comitê Gestor do Pronacop Social, como eu falei no início da minha fala, é um comitê multi- e interministerial. Várias secretarias fazem parte desse comitê, tem alguns colegas aqui, como o Carlos da SDH e outros que já trabalham conosco no comitê. O comitê, nesse momento, ele está, salvo engano, em stand-by e precisa atenção, inclusive do Ministério Público, para isso também. É uma política que, na minha modesta opinião, precisa ser continuada e, para isso, ela precisa ser demandada, ou ela precisa ser questionada, ou ela precisa ser, de alguma forma, provocada junto ao atual governo, para que isso não tenha solução de continuidade, para que a gente consiga manter essa política dialogada. É preciso que o Movimento Nacional da População em Situação de Rua e outros movimentos nacionais se apoderem dessas informações e procurem também fazer a sua pressão legítima de grupo que recebe essa atenção para que isso não se interrompa nesse momento. É preciso que a gente tenha essas informações bem assimiladas e que a gente procure os fóruns que possam ajudar nesse processo. Eu acredito que o Ministério Público Federal seja um desses locais. Tá?
Bom, essas são as associações, institutos enfim, ONGs que, de alguma forma, estão dialogando conosco no Pronacop Social. Nós temos hoje, de forma ativa, 6 projetos em andamento, tá? Pelo Brasil inteiro. São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas, Ceará e aqui no DF. Inclusive, a companheira do IP está ali, a companheira Daniela está ali no fundo, pode corroborar o que eu estou falando aqui para vocês, tá? O Instituto Integra, por exemplo, em São Paulo, ele trabalha com a rede de saúde mental, que foi algo que foi levantado aqui. A população em situação de rua é uma população extremamente complexa, de difícil definição, muito volátil, tá? Nem todo mundo que tá na rua está apenas na rua nesse sentido. Mas há pessoas, com a companheira que me antecedeu aqui, com problemas de saúde mental, problemas de saúde diversos. Então, o público é extremamente complexo e por isso, essa atenção multidisciplinar, se é que a gente pode usar esse termo aqui. Mas o restante dos nossos parceiros são parceiros que trabalham basicamente com a população de rua. Campi, no Rio Grande do Sul, Cefúria, no Paraná, o INSEA, em Minas Gerais, a CDPDH no Ceará, junto com a Arquidiocese de Fortaleza, e o Instituto IPES aqui do Distrito Federal, em sua maioria tratam conosco de projetos que tentam fomentar a economia solidária junto à população em situação de rua. Por que isso se casa tão bem? Primeiro, porque é autogestionário. E assim, como foi falado aqui anteriormente, não se quer expulsar ou obrigar as pessoas a sair da rua. Se deseja que as pessoas possam ter instrumentos que possibilitem a elas a saída da rua, se for o caso, a depender da vontade delas. E o coletivo torna essas pessoas mais coesas nas suas demandas, nas suas necessidades e nas suas ações. Se elas estão na rua e pouco têm apoio do Estado brasileiro, dos estados federativos, dos municípios, em termos de segurança, em termos de saúde, em termos de trabalho, se elas estão unidas num coletivo, elas têm uma possibilidade maior de reivindicar essa situação e elas têm uma possibilidade maior, inclusive, de se autodefender enquanto essas ações não chegam até elas. E a economia solidária propõe justamente isso, que as pessoas se unam em coletivos e passem a trabalhar para esse coletivo e para cada uma delas, obviamente, mas dentro de uma realidade de solidariedade coletiva, em que aquilo que se dê como resultado desse trabalho seja um resultado coletivo e não um resultado de competição dentro do mercado, em que essas associações possam conversar entre elas e possam trocar experiências e possam aprofundar as suas experiências e possam desenvolver um trabalho cada vez melhor em todos os sentidos. E aí o céu é o limite, você pode ter coletivos de todos os tipos, reciclagem de material reciclável, enfim. Existe uma experiência em São Paulo interessantíssima com a população em situação de rua, que são pessoas que podem fazer o papel de guias turísticos pelo centro da cidade, porque estão na rua, conhecem a rua, e devidamente capacitadas, elas podem, em coletivo, trabalhar junto com as prefeituras. Esse era um trabalho que a gente estava tentando desenvolver junto à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo, mas, infelizmente, com o novo governo, o nosso convênio com a Secretaria Municipal em São Paulo foi descontinuado, e eu quero deixar aqui o meu depoimento de total desacordo com essa descontinuidade, mas, infelizmente, é o que norteia o novo governo municipal de São Paulo, e aí cabe à população em situação de rua se colocar também diante dessa situação. É um convênio que tinha um potencial enorme, inclusive junto com a experiência dos braços abertos, que infelizmente também vai ser descontinuada, ou já foi descontinuada. Enfim, uma série de outras questões que eu estou aqui para dialogar com vocês, com quem tiver interesse, e me colocar à disposição. Obrigado. Obrigado.